O futebol, ao longo do tempo, consolidou-se como um fenômeno cultural de imensa relevância, especialmente no Brasil. Ele ultrapassa as barreiras culturais e sociais, unindo pessoas de diferentes origens em torno de uma paixão comum. Conhecido mundialmente como o país do futebol, o Brasil sempre teve uma relação íntima e apaixonada com o esporte, com uma grande devoção de seus torcedores. No entanto, nos últimos anos tem-se observado um preocupante declínio tanto na qualidade do futebol quanto no seu prestígio e popularidade. Esse declínio não se restringe apenas ao Brasil. Mundialmente, o futebol enfrenta desafios significativos que ameaçam sua posição como o esporte mais popular do planeta. Entre os fatores que contribuem para essa queda está o comércio excessivo, corrupção, saturação de competições e a crescente desconexão entre os clubes e seus torcedores. O futebol, que no passado era um meio de socialização e uma fonte de orgulho local e nacional, parece estar perdendo a sua essência. A paixão que antes movia multidões agora dá lugar a uma crescente desaprovação do público, que se sente cada vez mais distanciado do esporte. A perda de relevância do futebol é vista não só nas arquibancadas esvaziadas, mas também na diminuição do interesse das novas gerações. Neste vídeo exploraremos detalhadamente os fatores que contribuem para o declínio do futebol, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Serão analisadas as mudanças estruturais dentro das organizações esportivas, a influência da Globo e da mídia em geral, a influência do marketing, além das questões econômicas e políticas que transformaram o nosso futebol. Nos últimos anos, o futebol tem passado por diversas mudanças significativas nas suas regras, com o objetivo de modernizar o esporte e torná-lo mais justo. Todavia, essas alterações têm gerado desaprovação entre torcedores e alguns especialistas. Um exemplo notável é a introdução do VAR, que visa corrigir erros claros e óbvios cometidos pelos árbitros durante os jogos. Embora a intenção seja positiva, o uso do VAR tem sido amplamente criticado por interromper o fluxo natural do jogo, causando assim atrasos. Outra mudança controversa é a alteração na regra de impedimento. A regra do impedimento tem sido complicada por interpretações mais rigorosas e pela análise milimétrica proporcionada pelo VAR. Muitos argumentam que essas alterações estão tirando a essência do esporte, ao transformar lances emocionantes em momentos de frustração devido à anulação de gols por centímetros. Hoje em dia é triste a gente entender que no futebol brasileiro o VAR está sendo usado dessa maneira. Esse mecanismo foi criado para corrigir injustiças no futebol mundial. Mas infelizmente aqui no Brasil ele é utilizado por pessoas mal preparadas, ele é gerenciado por uma CBF que não sabe dar treinamento para os profissionais que vão utilizar esse VAR, e aí a consequência é essa interferência absurda nos resultados do Campeonato Brasileiro. A expansão do número de substituições permitidas é uma outra mudança recente que também tem dividido opiniões. Originalmente, as equipes poderiam fazer até 3 substituições por jogo, mas devido à pandemia de Covid-19, a FIFA permitiu temporariamente até 5 substituições. Mas essa mudança, que era para ser temporária, tornou-se permanente, com a alegação de reduzir o desgaste físico dos jogadores. No entanto, críticos argumentam que essa regra beneficia equipes com um elenco maior, aumentando a disparidade entre times pequenos e grandes, e assim afetando a competitividade do esporte. Nos últimos anos, a comercialização excessiva do futebol tem causado uma série de transformações no esporte, muitas das quais não são bem recebidas pelos fãs. A saturação de jogos é um dos principais pontos de crítica. Com a proliferação de diversas competições, torneios e ligas, os jogadores são submetidos a um calendário extenuante, resultando em uma queda na qualidade das partidas e no aumento do risco de lesões. Para os torcedores,
Essa superabundância de jogos pode diminuir o entusiasmo, que antes era associado a eventos menos frequentes. Esse fato não acontece somente com o futebol, ocorre também no cinema, como ocorreu com a proliferação de filmes e séries da Marvel. Assista nosso vídeo sobre a queda da Marvel para ver como isso aconteceu com o estúdio. A influência das redes de televisão, principalmente da Globo, sobre as decisões do esporte é outro fator crucial. A busca por maiores audiências e lucros publicitários leva à programação de jogos em horários que muitas vezes não são convenientes para os fãs. Além disso, a necessidade de maximizar a cobertura televisiva global resulta em fusos horários desajustados, prejudicando a experiência ao vivo para muitos torcedores. A entrada de investidores estrangeiros e grandes corporações gerou um cenário onde as decisões são guiadas por balanços e não pelo amor ao jogo. Com isso, os torcedores sentem que perderam a conexão emocional com seus clubes, que se tornaram apenas mais um produto no vasto mercado de entretenimento. Esses fatores têm levado a uma crescente desaprovação do público em relação às mudanças no futebol. Os fãs, que são a alma do esporte, se veem cada vez mais como clientes e não como torcedores. A globalização do futebol, impulsionada pela crescente influência de investidores estrangeiros, tem levado a uma significativa perda de identidade dos clubes ao redor do planeta. Esse fenômeno é bem evidente no Brasil, onde clubes tradicionais têm enfrentado transformações profundas que afetam a sua conexão com as comunidades locais. Como agora o futebol é apenas negócio, os clubes acabam vendendo seus jogadores de base muito cedo. A perda de jogadores formados na base gera também a falta de conexão da torcida com o time. Essa situação não é exclusiva no Brasil. Clubes europeus como Manchester e o Paris Saint-Germain também passaram por transformações significativas com a entrada de investidores estrangeiros. Esses clubes, agora sob controle de conglomerados financeiros, alteraram drasticamente suas políticas de contratação e gestão, priorizando os resultados imediatos sobre a tradição e a identidade local. Embora esses clubes tenham alcançado sucesso financeiro, a conexão com a torcida local muitas vezes se enfraquece, gerando um sentimento de desaprovação entre os torcedores. A desigualdade financeira no futebol brasileiro e mundial tem se tornado uma questão cada vez mais evidente e preocupante. Nas últimas décadas, as diferenças econômicas entre clubes de elite e os de menor expressão aumentou bastante. Clubes ricos, financiados por investidores ou conglomerados empresariais, continuam a acumular riqueza, permitindo-lhe contratar jogadores de renome, construir infraestruturas de ponta e manter equipes técnicas de alto nível. Por outro lado, os clubes menores enfrentam uma realidade bem diferente. Sem o mesmo nível de investimento e patrocínio, esses clubes lutam para manter as suas operações diariamente. A consequência é um cenário onde a competitividade fica totalmente desequilibrada, tornando difícil para os clubes menores se destacarem, ou mesmo sobreviver ao longo prazo. Esse desequilíbrio financeiro tem um impacto direto nas dinâmicas das competições. Ligas nacionais e internacionais, que antes eram mais equilibradas e imprevisíveis, agora vem um domínio constante de poucos clubes ricos. Esse fenômeno não apenas reduziu a emoção e a incerteza inerentes ao esporte, mas também desestimula os torcedores, que percebem o resultado das competições como previsível e pouco emocionante. A situação ainda é agravada pela crescente influência do mercado de transferências e de salários astronômicos. Clubes ricos têm a capacidade de atrair e reter os melhores talentos, enquanto os clubes menores se veem forçados a vender seus principais jogadores para equilibrar suas finanças. Essa desigualdade foi acentuada no Brasil com a criação da SAF. Mas o que é essa sigla de 3 letras que tem criado tanta polêmica?
A criação da SAF tem alterado profundamente a essência do esporte no Brasil. Desde 2001, no país, o SAF, ou Sociedade Anônima de Futebol, trouxe uma nova dinâmica para o esporte. O SAF permite que times sejam transformados em empresas. O objetivo é melhorar a gestão e a eficiência financeira. Clubes como América Mineiro, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Vasco da Gama e Bragantino, que agora se chama Red Bull Bragantino, já adotaram esse modelo. Essa é uma tendência. A OTB Esportes manifestou interesse em negociar a compra do Corinthians por aproximadamente 2,1 bilhões de reais. A OTB Esportes se compromete a abrir o capital na bolsa, alegando que, com isso, proporcionará ao torcedor a possibilidade de se tornar acionista do seu time. Ou seja, o Corinthians pode deixar de ser um time, um clube, para virar apenas uma empresa negociada na Bolsa de Valores. O grupo de empresários que ordenou a OTB Esportes a negociar com o Corinthians é liderado por Marcelo Goldfarb, filho de Bernardo Goldfarb, fundador da rede de lojas Marisa. O Corinthians informou que nunca recebeu qualquer contato oficial da OTB Esportes. Seu presidente, Augusto Melo, reafirmou seu posicionamento contrário à questão de pagamento da dívida em troca de controle do clube. No entanto, a transformação de times em empresas levanta preocupações. Os torcedores temem que a identidade e a tradição dos clubes sejam sacrificadas em prol do lucro. A influência dos investidores pode mudar a direção dos clubes, priorizando interesses comerciais sobre a paixão e a lealdade dos torcedores. Um exemplo de como o SAF pode alterar o equilíbrio das forças é o caso do Bahia. Críticos alegam que o time, depois de se tornar parte do Grupo City, virou uma potência e descaracterizou o clube. O Vitória, por exemplo, time antes rival do Bahia, ficou para trás, por não ter o mesmo dinheiro do que o Sport Clube Bahia. Por outro lado, torcedores alegam certo preconceito, afirmando que agora que um time do Nordeste cresceu e virou uma potência, os times e torcedores do eixo Sul-Sudeste estão incomodados e criticando. Outro exemplo, mas agora fora do país, é o caso da Série A italiana. Antes uma potência, hoje está em frente declínio. A história da Série A italiana é repleta de glórias, com clubes icônicos, como Juventus, Milan e Inter de Milão. No entanto, nos últimos anos, a Liga tem enfrentado uma grave crise financeira. Salários insustentáveis minaram sua posição como uma das principais potências europeias. A chegada de investidor estrangeiro, embora traga benefícios financeiros, muitas vezes resulta em mudanças que deixam os torcedores de lado. O dinheiro excessivo do SAF e dos grupos financeiros que estão por trás dos times levaram uma nova discussão. Será que o ideal não é criar um teto de salário para os atletas? Uma solução proposta para os problemas financeiros e de competição no futebol é a implementação de um teto salarial. John Testo, um dos defensores dessa ideia, argumenta que isso pode ajudar a criar uma paridade competitiva entre os clubes. A experiência de ligas como NBA e a NFL nos Estados Unidos mostra que o teto salarial pode sim funcionar, promovendo um equilíbrio competitivo e evitando a inflação dos super salários. No entanto, a introdução de um teto salarial no futebol brasileiro encontra resistência. Críticos argumentam que o teto pode desincentivar jogadores de alto nível a atuar no Brasil, afetando assim a qualidade do nosso futebol. Além disso, há preocupações sobre a implementação prática e a fiscalização desse teto salarial, principalmente no nosso país, onde a corrupção é um problema persistente. Ou seja, mesmo que o teto salarial seja bom na teoria, será que ele vai funcionar no Brasil? Para muitos, o teto salarial representa uma mudança necessária para garantir um futuro equilibrado e sustentável para o futebol brasileiro. Testo defende teto salarial no Brasil em recente entrevista, onde declarou: se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia, que pertence ao Grupo City, vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos. A fala de John gerou polêmica. E por falar em John,
Ele também levanta um outro problema. O futebol agora teria donos. Aqui vem um aviso. Para evitar que nosso web documentário passasse dos 30 minutos, dividimos ele em 2 partes. Você acabou de assistir a primeira parte. Assiste a parte 2, onde abordamos os seguintes temas: os donos do futebol, a influência da Globo, o desinteresse das novas gerações, as fraudes e corrupção no esporte, o declínio da qualidade do futebol e os caminhos para a recuperação. Não perca a parte 2. E você, é a favor ou contra das novas regras do futebol? Concorda que hoje o que importa no futebol é apenas os negócios? Você acredita que o SAF é ruim ou bom para o esporte? Você é contra ou a favor de um teto de salário para os jogadores? Concorda com o monopólio da Globo? Comentem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo ou gostaria de ver um assunto abordado, envie seus comentários e sugestões. Convido você a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, a se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que houver novos vídeos. Ficamos por aqui, muito obrigado, até a próxima e se cuidem!